Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos nós desejo a paz e a alegria do Senhor ressuscitado. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos e nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, hoje, 3 de dezembro de 2021, a Igreja Católica, todos nós, fazemos memória de um grande evangelizador, missionário, um grande pastor. Estamos num curso de pastoral. São Francisco Xavier, modelo para nós. Tanto é assim que a Igreja coloca na antífona da comunhão da missa de hoje um versículo, na verdade, mas eu vou citar dois, do profeta Ezequiel, no capítulo 15, aliás, capítulo 34, versículos 15 e 16. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, oráculo do Senhor Deus. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente, vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Na verdade, o versículo 15 é que é citado na liturgia de hoje. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Mas Deus se vale sempre do humano para ele dispensar os seus bens. Nós hoje somos as mãos, os pés, o coração de Deus para a humanidade. E como dizia Jesus, no tempo dele, e a igreja continua falando a mesma coisa. Meu povo perece por falta de pastores, por falta de conhecimento. Tenho compaixão desse povo pela falta de pastores, né? Estão vagando de um lado para outro,
por falta de pastores. E no versículo 16, o próprio Deus nos dá a receita de como pastorear, como viver este pastoreio em nome de Jesus, por Ele, com Ele e nele. Uma das coisas lindas que o ofício das leituras, nessa memória obrigatória de São Francisco Xavier, na sua carta que ele escreve ao fundador da ordem jesuíta, a Santo Inácio de Loyola, São Francisco escreve assim, ele está escrevendo da Índia: desde que aqui cheguei, não parei um instante. Visitando com frequência as aldeias, lavando na água sagrada os meninos ainda não batizados. Assim purifiquei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir entre a direita e a esquerda. E se nós atualizarmos essa palavra de São Francisco Xavier, não são só as crianças que não sabem distinguir a direita da esquerda. Jovens, adolescentes, adultos, anciãos estão na mesma situação praticamente. Estas crianças não me permitiam recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. As crianças solicitavam a São Francisco Xavier que as ensinasse a rezar. E nós continuamos, porque sabemos que a maior necessidade da humanidade, da sociedade, dos nossos familiares, dos nossos amigos, hoje, a sua necessidade maior é do contato com Deus. Como invocarão aquele de quem nunca ouviram dizer, falar? Por isso é que esse tema da pastoral deste ano 2022, sobre a oração do Pai Nosso, responde a um anseio daqueles que fizeram o querigma, tomaram contato com a palavra de Deus, fizeram uma experiência de Jesus na sua palavra e nos seus sacramentos, aprofundaram a sua fé na catequese do credo e agora se dispõem a servir a todos aqueles a quem somos enviados. Então, hoje, eu quero falar sobre a importância da oração na vida católica, porque tudo começa da oração e tudo se encaminha para a oração. A oração, esse contato íntimo com Deus, é que nos motiva, nos impulsiona a evangelizar, a levar Deus para as pessoas, a ensiná-las também a rezar. Eu selecionei 2 textos não bíblicos, mas muito sérios, para depois eu dar uma orientação sobre como vai ser a nossa partilha. O primeiro texto eu tirei de um blogueiro, de um site espanhol, Infocatólica. Esse blogueiro se chama Bruno, e eu vou ler o que ele escreveu para depois dizer quem ele é, em pouquíssimas palavras. Escreve o Bruno: se eu não tenho tempo para rezar, se você, não tem tempo para rezar, tire-o de onde quer que seja. Se for necessário postergar, omitir, atrasar, esquecer ou recusar outras coisas para rezar, assim seja feito. Um bom jesuíta dizia: se quando te deitas cansado e te recordas de que não rezastes,
o colchão pega fogo. Porém, não durmas sem haver feito a oração. Rezar é mais importante que dormir, mais importante que comer, mais importante que trabalhar. Acabamos de ler que São Francisco Xavier testemunhava que as crianças insistiam tanto para que ele as ensinasse a rezar, que ele não tinha, muitas vezes, não tinha tempo de comer, de beber, não tinha tempo de descansar, não tinha tempo de dormir, não tinha tempo de rezar o ofício. Não estou falando da oração pessoal. O ofício, a liturgia das horas, é uma obrigação, é um dever de todos aqueles que se comprometem com a vida religiosa, com a vida sacerdotal. A liturgia das horas, rezada em nome da igreja, pela igreja e com a igreja e na igreja. É a devoção. A oração pessoal não é a oração litúrgica, ela se inspira nos textos da liturgia. Louvável que seja assim. Mas não é a própria oração litúrgica. Continuando o que escreve esse blogueiro Bruno. Logo, é incomparavelmente mais importante que a maioria das coisas que fazemos. Enquanto dizemos, como fariseus e mentirosos, que não temos tempo para rezar. Então, vejam, rezar é incomparavelmente mais importante do que a maioria das coisas que fazemos. É hora de rezar? Reze. Não é hora de rezar? Reze. Gosta de rezar? Reze. Não gosta de rezar? Reze. Tem sobra de tempo? Reze. Te falta tempo? Reze. Vejo com vergonha que omitir esta regra tem sido a origem de todos os meus problemas, meus desesperos e meus pecados. Vou de novo citar o autor desse escrito. É um blogueiro que escreve no site da Info Católica, chamado Bruno, não é monge, não é sacerdote, não é religioso. É um leigo casado com 3 filhos. Pensem um pouquinho em tudo isso que vocês acabaram de escutar. Mas eu trago para vocês um questionamento. Se nós estivermos convencidos da veracidade desta palavra que eu acabei de ler para vocês, lembrem-se que um dos primeiros encontros do querigma falava sobre a importância deste tempo reservado para Deus, um encontro pessoal com Deus, um encontro de 2 vontades, a sua vontade com a vontade de Deus. Mas vamos dar a palavra agora ao cardeal Ratzinger. Em 1996, se não me engano, ele concedeu uma entrevista, na verdade é 2005, ele concedeu uma entrevista a um jornalista ateu, né, que tinha deixado a igreja, e esse jornalista pergunta ao futuro Papa Bento XVI: não é extremamente fatigante, cansativo, ter de lidar com Deus todos os dias? Uma pessoa não se cansa? Ela não se
enfastia de ter que lidar com Deus. Este Peter nem sabia que ele estava falando de oração. Não é cansativo rezar? Perguntava. Desculpem, mas essa entrevista é de 1996, se não me engano. É ainda cardeal, o Ratzinger. Qual é a resposta do nosso cardeal, futuro Bento XVI? A relação com Deus é, na verdade, uma necessidade para mim. Quando o futuro Papa diz a relação com Deus, ele está falando do que é a oração. É uma relação com Deus, que para ele é uma necessidade. Tem que ser uma necessidade para mim e para vocês. E se não for, eu preciso ver o que é que está sendo uma pedra de tropeço no meu caminho espiritual. Continua o cardeal Ratzinger. Como todos os dias precisamos respirar, assim como todos os dias precisamos de luz e de alimento, assim também todos os dias precisamos de amizade e, na realidade, precisamos de determinadas pessoas. Assim como tudo isso é necessário, a relação com Deus pertence aos elementos que sustentam absolutamente a vida. Aí, a relação com Deus, ou seja, a oração pertence aos elementos que sustentam absolutamente a vida, como a respiração, como a alimentação, como as pessoas. Se de repente Deus não tivesse presente, eu não poderia respirar bem espiritualmente. Nesse sentido, não se pode falar de nenhum efeito de cansaço, de tédio, de fadiga. Esse efeito pode surgir em relação. Preste atenção agora. Esse efeito, isto é, o cansaço, a rejeição, até, pode surgir com relação a determinados exercícios piedosos ou a algumas leituras piedosas, mas não na relação como tal com Deus. Quero concretizar alguma coisa desse finalzinho. Nós podemos nos sentir cansados, até enojados, rejeitando, por exemplo, o terço mariano, o terço da misericórdia, a liturgia das horas. Não que estejamos desprezando ou deixando de lado. Então, porque eu estou cansada, porque eu não estou gostando, porque não está me caindo bem, eu vou parar de rezar. Não, eu vou continuar rezando. O que não pode me cansar, aquilo de que eu não posso desistir de jeito nenhum, é daquele momento que o Ratzinger diz, relacional com Deus. Meu momento de oração pessoal, minha gente. Nem que seja para eu ficar como tantos santos ficavam, sem nenhuma inspiração, sem nenhum gozo, sem nenhuma consolação, diante do sacrário ou naquele oratório pessoal, sem sentir absolutamente nada, pelo contrário, sentindo até um desprazer de estar ali. Mas se você se colocar à disposição destes sentimentos, da sua verdade daquele momento, daquele pouquíssimo pão e peixe que você tem para colocar à disposição de Deus, pelo menos você tem o seu corpo para estar ali, em atitude piedosa. Faça isso e Deus o cumulará de bênçãos. Acho que foi para Santa Teresa
de Jesus, que ela perguntava para ele: quando é que eu mais agradava o seu coração quando eu rezava? E ele dizia: quando você permanecia sem sentir nada. Senhor, dai-nos a compreensão no coração do que nos ensinastes nesses breves momentos. Em nome de Jesus vos pedimos. Amém. Então, agora, nosso compromisso da semana continua sendo a oração diária com a liturgia da missa ou o ofício das leituras. E para orientar a nossa partilha, uma coisinha um pouco diferente. Depois de você ter ouvido o que você ouviu, eu ponho também lá o texto, né? Os textos que eu leio. Partilhe como você se viu sobre esse assunto. E qual foi a decisão prática que você tomou nesta semana? De novo, quero lembrar que você não vai rezar em vista daquilo que você vai partilhar, ou porque você vai partilhar. Você vai rezar, simplesmente rezar. Você vai conversar amorosamente com Deus, independentemente de partilhar com as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, Mãe da nossa comunidade, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.